Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 3. E se você encontrou esse texto, quero pedir a você, fique em pé, para que nós possamos fazer a leitura. E o tema da reflexão nessa manhã é íntegros para sermos dignos. Íntegros para sermos dignos. Leamos esses 6 versículos da palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Quem somos nós, Senhor, diante da sua santidade, diante da sua grandeza? Como diz a sua palavra, somos como vermes. Mas aprove o Senhor nos amar de uma forma que nós nem conseguimos explicar. O Senhor decidiu nos resgatar, oferecer-nos a oportunidade de voltarmos ao paraíso e de uma vida de comunhão plena com o Senhor. E por isso, através da sua palavra e o poder do teu Espírito Santo, o Senhor tem trabalhado em nós e tem nos levado a sermos aquilo que outrora éramos e deixamos de ser. Então, nessa manhã, pedimos que mais uma vez o teu Espírito Santo esteja nos levando para mais perto do Senhor e da sua vontade. Ministra aos nossos corações a tua palavra e dá-nos a graça de termos uma vida que agrada o Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre um acampamento que procurava trabalhar com cristãos que estavam vivendo um conflito espiritual. Que cristãos eram esses? Eu só estou aqui repercutindo e reproduzindo, ok? Não está aqui expressa a minha opinião. Eram cristãos que na sua maioria eram homossexuais, mas que depois de assumirem a sua homossexualidade, estavam vivendo um conflito espiritual, ou seja, não estavam tendo paz para conviver no ambiente da igreja. Ou seja, estavam vivendo um conflito de valores, um conflito de princípios. E esse acampamento tinha por objetivo resolver e ajudar essas pessoas. E é interessante qual foi o método que o líder usou para ajudar essas pessoas. E ele introduzia a sua palestra dizendo assim: na Bíblia nós vamos ter cerca de 6 textos ou versículos bíblicos que vão se posicionar contra a homossexualidade. Porém, afora esses 6 versículos, existe milhares outros de versículos que a Bíblia não toca nesse assunto ou toca de outros assuntos que pode nos beneficiar.
E ele, resumindo a sua conversa, ele disse: vamos esquecer os 6 versículos e vamos nos dedicar a estudar e usufruir dos outros, porque dessa forma, então, vamos estar descobrindo uma vida alegre e melhor. Deus é santo. Em tudo que Ele faz e em tudo que Ele é. A Bíblia afirma que, em função da santidade de Deus, Ele não se comunica, Ele não comunga com nada que contraria essa santidade. A ideia de comunhão para muitas pessoas é a ideia de estar no mesmo lugar, ou a ideia de pertencer a uma mesma família, ou a ideia de pertencermos a uma mesma igreja. Mas a ideia de Deus de comunhão é contrária a isso. Certa vez, os seus discípulos chegaram até Jesus e disseram: está aí sua mãe, seus irmãos. Como que dizendo: é sua família, recebe-os, tenha comunhão com eles. E a resposta de Jesus contrariou a visão que os discípulos tinham. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, a santidade de Deus diz e nos ensina que a única forma de mantermos comunhão com Ele é se nós formos santos como Ele é santo. Isso está afirmado na palavra de Deus quando nós lemos lá em Salmo. E se você for comigo até lá, e à medida que nós vamos lendo, é bom que você vai anotando, e dessa forma você não simplesmente faz o que eu estou dizendo você a fazer, mas você reconhece o que a palavra de Deus diz e nos ensina. Salmo de número 93, no versículo 5 diz: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Mas se você for também à primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, e nos versos de número 14 a 15, 1 Pedro capítulo 1, versos 14 e 15, está escrito: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, santidade é algo que Deus ordena a nós. Santidade é algo que Deus requer de nós. E por que Ele ordena santidade e por que Ele quer santidade? Porque Ele quer ter comunhão conosco. E a Bíblia afirma que sem esta santificação nós não veremos a Deus. Então, por mais que nós não entendamos ou que rejeitemos essa ideia, porque vivemos em um mundo que tem sido forte os ensinos que contrariam essa ideia. E um dos ensinos fortes do nosso tempo está baseado na visão do amor de Deus. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, de forma alguma eu posso aceitar que Ele vai destinar ao inferno aquelas pessoas que Ele criou. É um fato, Deus realmente nos ama. Mas também faz parte do caráter de Deus a santidade. Também faz parte do caráter de Deus a justiça. Deus é assim. Deus também é santo, mas Deus também é justo. E a justiça exige que cada pessoa receba aquilo que tem por direito receber como consequência de suas escolhas e da forma que escolheu, a partir de suas escolhas, viver. Amados irmãos, santidade não deve ser confundida com a posição
que nós temos em Cristo, que nós temos em Deus por causa de Cristo. Eu creio que depois que fomos salvos, todos nós somos santos em Cristo. Amém? Fomos santificados, fomos purificados, fomos libertos de tudo aquilo que nos separava de Deus. Diante de Deus, todos nós somos santos, fomos lavados, fomos purificados. Mas se somos santos e purificados diante de Deus, por que a palavra de Deus fala e repete todos esses versículos e outros que vamos citar aqui? Porque santificação nada mais é do que a ação de Deus em nos conformar à posição que temos. Ou seja, somos santos em Cristo, e agora precisamos ser não só santos em Cristo, mas santos em toda a nossa forma de viver. Ou seja, devemos repercutir, devemos viver, devemos praticar aquilo que somos em Cristo. Ou seja, se fôssemos um presidente da República, o que seria a santificação? Você tem a posição, você é um presidente, agora você tem que comportar-se como um presidente. Em outras palavras, você é santo em Cristo, você é um santo de Deus, agora você precisa se comportar como um santo. E a Bíblia chama isso da obra santificadora. Então, o que nós vamos falar aqui nessa manhã não é algo que vai te afastar de Deus, que vai te condenar ao inferno, mas é algo que Deus vai estar falando com você, dizendo: você é santo e agora você precisa viver como um santo, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Porque é isto que Deus quer de cada um de nós. O relacionamento de Deus, irmãos, com a nação de Israel mostrava muito claramente isso. Israel era o povo de Deus, mas quando eles não se comportavam como o povo de Deus, o que acontecia? Deus os disciplinava, Deus os corrigia, porque era necessário que Israel não só fosse o povo de Deus, mas que ele andasse e vivesse como um povo de Deus. Hebreus capítulo 12 vai nos exortar e nos falar acerca disso também. Da mesma forma que Deus corrigia Israel, da mesma forma Deus corrige hoje a sua igreja, porque Deus é santo e continua sendo santo. Então, se Israel, o povo de Deus, precisava de comunhão com Deus, e para essa comunhão existir, precisava que Israel fosse um povo santo de Deus, e Deus corrigia esse povo para levá-lo a esse padrão de santidade. Da mesma forma, Hebreus capítulo 12 diz que Deus nos corrige a fim de nos levarmos a esta santidade, porque Deus continua sendo o mesmo. Por isso, irmãos, nós cremos que, por que é importante a santidade na vida de um crente? Por que é importante uma vida de prática da palavra de Deus na vida de um crente? Por que é importante que não mintamos? Por que é importante que não nos envolvamos com imoralidade? Por que é importante que não saia palavras torpes da nossa boca? Por que é importante que nós mantenhamos um testemunho diante do mundo, tendo uma família realmente consagrada ao Senhor? Por que isto é importante? Porque, irmãos, a ausência de santidade redunda em problemas e dificuldades. Apropriando-se e, novamente, falando outra vez, toda vez que Israel se afastou de Deus, ele só experimentou dor, sofrimento e destruição. Toda vez que nós nos afastamos da vontade de Deus, nós experimentamos dor, sofrimento e destruição. Porque eu creio que na santidade que as bênçãos de Deus se manifestam na nossa vida, que a comunhão com Deus é vivida e usufruída na sua plenitude. E por que a desobediência, o pecado nos afasta de Deus? Porque Deus nunca será conivente com o pecado. Nunca Deus
investirá em nossas vidas, porque investindo, Ele estará sendo cúmplice das nossas atitudes erradas. Então, santidade não é só um objetivo que devemos ter para a nossa vida em função do céu, mas santidade é um objetivo que devemos ter para a nossa vida se nós queremos ter uma vida abençoada. E por que somente dessa forma uma vida abençoada? Porque o pecado mata, destrói. O pecado mancha, machuca. Porque o pecado é a operação do mal nas nossas vidas. Agora, por que Deus nos fala nessa manhã acerca de santidade? Uma das coisas importantes é que Deus não só quer nos dar um nome de crente, não só quer nos dar um nome de salvo, Ele quer nos dar uma vida de crente e uma vida de salvo. A santidade, irmãos, é algo que deve ser demonstrado e vivido pelos crentes. É algo necessário, é um projeto de Deus nas nossas vidas. Deus diz na sua palavra que Ele começou a boa obra em nós e Ele quer e vai terminar. Então Deus quer que nós sejamos aquilo que nós dissemos ou dizemos que somos. Você diz que é crente? Amém? Você é um cristão? Seguidor de Jesus Cristo? Amém? Amém. Agora, o que Deus quer é que você se comporte como um cristão. A pergunta é: você tem se comportado como um cristão? Quando as pessoas te veem e elas te ouvem, elas podem perceber que você é um cristão? Então, se aquilo que as pessoas têm visto e ouvido, ou talvez as pessoas nem tenham visto e tenham ouvido, mas aquilo que as paredes do seu quarto têm ouvido e visto, se isso não tem te relacionado com um padrão, com o estilo de vida que um cristão deve viver, então você está precisando de santificação. Você está precisando de transformação e libertação. Como deve ser a relação do crente com a santidade? Primeiro, a santidade é demonstrada pela forma em que vivemos. Se nós formos lá para Mateus, capítulo de número 5 e verso de número 16, olha o que a palavra de Deus nos ensina e olha o que Jesus Cristo nos ordena. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nossa santidade tem que ser vista, tem que ser visível, tem que ser audível. Sabe essa visão que as pessoas têm? O importante, o que Deus quer é o coração. É a verdade, é uma verdade absoluta. O que Deus quer é o coração, porque a obra de Deus é de dentro para fora e não de fora para dentro. Agora, a visão que essas pessoas têm, o que Deus quer é o coração, não importa se a pessoa se veste de uma forma imoral, não importa se a pessoa tem um estilo de vida não tão cristão, é importante que ela tenha Cristo no coração. Irmãos, se Cristo está no nosso coração, Ele está na nossa forma de viver. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Nós refletimos no nosso exterior aquilo que existe em nosso coração. Se existe Deus em nosso coração, é lógico que se existe Deus, o padrão do nosso coração é moralidade. O padrão do nosso coração é integridade. Mas sabe por que a imoralidade está nas pessoas? Porque a imoralidade está no coração. E a única forma da imoralidade sair do corpo é quando ela sai do coração. Então Deus está trabalhando em nossa vida. Então quando Ele está dizendo assim,
As pessoas devem perceber a sua comunhão comigo quando elas ouvem você, quando elas veem com você. Mas ele não está simplesmente dizendo, vista-se como um crente, fale como um crente. Ele está dizendo, seja transformado no seu interior para ser um verdadeiro cristão. Porque o que Deus quer que nós sejamos, irmãos, não é pessoas de máscaras ou fachada, mas cristãos de verdade. Deus quer isso. Essa mensagem não é para você mudar o seu guarda-roupa, é para que Deus mude o seu coração. Porque se Deus mudar o seu coração, Ele vai mudar muitas coisas, e até o seu guarda-roupa. Mas se você não for mudado ao nível de coração, vai ser muito difícil que outras coisas mudem. É interessante que em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz na sua parte B, conheço as tuas obras, que tens o nome que vives e estás morto. Nome de que vives e estás morto. Essa afirmação é uma afirmação muito dura. Ele está dizendo, você tem um nome de cristão, mas na realidade você não é cristão. Você é membro da igreja, mas não é membro da igreja de Deus. E por quê? Porque você não se relaciona com a vida, você se relaciona com o pecado. A Bíblia diz que a morte está ligado, irmãos, à separação. A única coisa que nos separa de Deus é uma coisa só, se chama pecado. Nós não estamos separados de Deus porque Deus não nos ama. Nós não estamos separados de Deus porque o céu é muito pequeno e não nos cabe. Nós estamos separados de Deus, e a única forma de estarmos separados de Deus é por causa do pecado. E a Bíblia chama pecado de morte. É como que se ele está dizendo, você se diz cristão, e cristão se relaciona com a vida, cristão se relaciona com Cristo, cristão se relaciona com a verdade de Deus, cristão se relaciona com a santidade de Deus, cristão se relaciona com a vida correta, seguindo os princípios de Deus. Mas se você não está seguindo os princípios de Deus, se você não está andando segundo o caminho de Deus, você não se relaciona com a vida, você se relaciona com a morte. Logo, você não está vivo, você está morto. O Marcelo está verificando a genealogia lá da família. É interessante isso. Mas é interessante que o que faz com que pessoas sejam, até então, agora não, né? Mas até então era que você carregava o sobrenome, e esse sobrenome fazia com que você fosse reconhecido como membro de uma mesma família. Hoje você nem precisa ter sobrenome igual, mas existe uma coisa ainda importante: você precisa ser filho de um pai e de uma mãe. Amados irmãos, não podemos só descansarmos no fato que temos o nome de crente. Nós temos que ser crentes, porque isso testemunha aonde nós estamos. No versículo de número 2, na sua parte B, diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É importante que essa santidade, ela não é julgada por aquilo que achamos que é aceito ou não aceito, por aquilo que achamos que é certo ou errado, porque quem está julgando essa santidade é Deus. O padrão é estabelecido por Ele. Ele estabeleceu o padrão da única forma de podermos ter comunhão com Ele, e Ele está julgando a nossa comunhão com Ele a partir desse padrão. Deus conhece quem nós somos. O fato de eu não conhecer
você, em todos os momentos da sua vida, muitas vezes vai fazer que, como pastor da igreja, eu não esteja tratando de algum pecado seu, que pode levar, e talvez levaria a um caso de ser apresentado em assembleia, depois de ser exortado, aconselhado e não havendo arrependimento, ser excluído da igreja, por viver uma vida fora do padrão da palavra de Deus. Eu não te conheço. Por isso, quando Cristo voltar, muitas pessoas que vão para o inferno vão ter ainda os seus nomes nos livros de membros da igreja. Porque não sou eu que vou te julgar para a eternidade. Não sou eu que vou destinar sua vida para o céu ou para o inferno. Quem faz isso é Deus. Então, o nosso temor não deve ser em relação aos homens, porque se o nosso temor for em relação aos homens, quando você estiver diante do pastor Alexandre, você vai se comportar tão santamente que o pastor Alexandre nem vai duvidar que você é crente. O problema é que o pastor Alexandre não vai estar diante de você todos os dias, mas existe alguém que está diante de você todos os dias, e ele chama Deus, e ele vai julgar você. Então, portanto, o temor de Deus deve ser desenvolvido em nossos corações, porque Deus exige santidade, e se nós estamos vivendo de uma forma não santa, nós temos que rever a forma que estamos vivendo. No verso de número 4, nós temos uma advertência. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O céu é para dignos, não para indignos. Pessoas que vão estar no céu porque são dignas de estarem no céu. E é interessante que nesse versículo ele diz, algumas poucas pessoas. Isso nos faz entender, irmãos, que nem todos vão desejar e aceitar o desafio de Deus de serem santos. Nem todos vão se submeter ao padrão exigido por Deus, ao padrão exigido e que nos instrui a palavra de Deus. E por causa disso, no Salmo de número 1, e o versículo 5 e 6, diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o céu será muito chato para as pessoas que não aceitam o padrão do céu. Só dar um exemplo bobo. Se você mente e acha que muitas vezes a mentira é algo que não tem importância, então o céu será muito chato, porque lá não tem mentira. Então você vai se sentir mal. Resumidamente, você não vai estar no céu, porque o céu não tem um padrão que você escolheu para a sua vida. A Bíblia diz que os ímpios não subsistirão ao juízo de Deus, não sobreviverão, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, existe um momento, irmãos, que nós não suportamos mais. E há pessoas que não suportam, segundo Hebreus capítulo 12, a correção de Deus. Deus vai exortar, Deus vai falar, Deus vai gritar e vai dizer: não concordo, não aceito, não quero. E a pessoa vai cansar de ouvir isso, e sabe o que ela vai fazer? Ela vai embora. Porque o culto se torna prazeroso quando nós temos prazer nessas coisas. Quando nós temos prazer na verdade, e a verdade é falada, a verdade é compartilhada, nós nos sentimos felizes nesse ambiente.
Quando nós falamos de santidade, é aquilo que você quer para a sua vida, é aquilo que você está buscando. Então esse lugar se torna um lugar maravilhoso para você. Mas quando santidade não é o que você quer, quando retidão não é o padrão que você quer estabelecer para a sua vida, então esse lugar será chato. Vai te incomodar profundamente. Agora a Bíblia diz, infelizmente, que não são muitos os que querem isso. Talvez não se preocupe, pastor, então se temos aqui 100 pessoas, então somente algumas 10. Quando fala muito é na estatística geral, talvez no bairro de 1 milhão sejamos 100 pessoas dignas, amém? Não fique pensando que eu estou excluindo, dizendo que só tem 10 aqui salvos e 90 estão indo para o inferno. Quero crer que, e estou orando para que sejamos todos nós, essas poucas pessoas nesse universo que escolhemos a santidade como padrão para as nossas vidas. Então, como nós devemos nos relacionar com a santidade? Nós devemos buscar uma santidade prática. Uma das coisas que Jesus combateu enquanto aqui na terra durante o seu ministério foi o farisaísmo. O que era o farisaísmo? Os religiosos se vestiam como crentes, iam na igreja, davam ofertas, faziam suas orações, eram penitentes, mas seus corações eram como sepulcros caiados. Nós devemos buscar uma santidade prática. Devemos nos afastar dos discursos hipócritas, onde nós falamos de algo que não estamos dispostos a viver, onde nós exigimos das pessoas algo que nós mesmos não estamos vivendo. Não é essa a santidade que Deus quer, a santidade no discurso, a santidade na aparência. Deus está exigindo santidade na prática. João capítulo 17, versículo de número 17, a palavra de Deus vai nos mostrar aonde nós vamos aprender sobre santidade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. No verso de número 3 de Apocalipse 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Santidade, irmãos, o padrão de santidade está aqui descrito na palavra de Deus. Como você deve ser, como você deve agir, como você deve viver, Deus, através da sua palavra, nos diz. Não é o padrão do pastor, não é o padrão da Igreja Batista Bíblica que nós estamos procurando seguir. Pastor, diga aqui o que a igreja exige e eu vou fazer. Não, irmãos, não é isso. Eu posso errar, sou sujeito até a falhar. O padrão não é o meu padrão, é o padrão da palavra de Deus. Mas se eu estou seguindo o padrão da palavra de Deus, me imitem. Mas se você quer saber o que é ser santo, comece a estudar a palavra de Deus. Ninguém vai ser santo se não estudar a palavra de Deus. Ninguém vai ser santo se não aprender na palavra de Deus. Por isso a importância da escola bíblica dominical. Por isso a importância dos sermões da igreja. Por isso a importância do seu devocional diário. Porque nós queremos comunhão com Deus. E não existe comunhão com Deus vivendo em pecado. E se não existe comunhão vivendo em pecado, eu preciso fazer como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um crente que não estuda a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus, conforme nos diz o Salmo de número 1, nunca vai ser santo. Pode ser religioso. E há muitas pessoas que não são santas, mas religiosas. Elas vêm à igreja, elas dão dízimo, elas chamam irmãos de irmãos, e são chamadas de irmãos. Mas elas não crescem espiritualmente. São raquíticas, problemáticas e de mau testemunho. Porque escolheram
viver uma vida longe de Deus. Ninguém que quer viver perto de Deus vive sem se aproximar primeiro da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Deus fala conosco, quando nós estamos lendo a Bíblia, irmãos, como Deus exerce essa santificação em nós. Lendo a palavra, Ele nos mostra quem Ele é. E Ele nos mostra quem nós temos sido. Mas a bênção é que na mesma palavra existe uma mensagem de esperança. Ele nos mostra o caminho para sermos o que Ele quer que sejamos. A santidade, irmãos, é a conduta requerida para entrarmos no céu. Hebreus capítulo 12 e versículo de número 14, nós estamos encerrando. Hebreus capítulo 12 e versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não quer santificação para a sua vida, você não vai para o céu. Porque santificação é pré-requisito para o céu. Mas pastor, significa que se eu não quero santificação, vou perder a minha salvação? Não. Ninguém pode perder o que nunca teve. Porque santificação é fruto de salvação. Quando Deus inunda o nosso coração com a sua presença, quando Deus se torna algo notório em nossa existência, é impossível desassociar a presença de Deus com santificação. É impossível dizer que alguém que entregou sua vida a Cristo e aceitou o senhorio dele na sua vida, é impossível que alguém que tem o Senhor como Senhor da sua vida não tenha esse Senhor vivendo de forma prática na sua vida. Então, santificação, quem não quer santificação também rejeitou Ele como Senhor da sua vida. Quem não quer santificação rejeitou a palavra de Deus como autoridade na sua vida. Quem não quer santificação não escolheu o céu como eternidade para a sua alma. Porque somente quem quer santificação se relaciona com essas coisas. O versículo 4 ele encerra dizendo: e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Você vai estar no céu porque você é digno do céu. Mas algumas pessoas estarão no inferno porque são dignas do inferno, porque escolheram o caminho errado, rejeitaram Jesus Cristo como Salvador, rejeitaram e deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo falando em seus corações. 4 princípios a fim de que alcancemos a santidade requerida por Deus. Verso de número 3. Lembra do que você tem ouvido e sabido. E se você tem vivido de uma forma contrária, a Bíblia diz: arrepende-te. Se sem santificação ninguém verá a Deus e você está vivendo em um caminho que não condiz com esse princípio, arrepende-te. Volta. Volta. Segunda coisa importante, nos versos 2 e 3, guarda, vigie, vigie. Nós temos um adversário, irmãos, que se chama o diabo, e ele tem por propósito matar, roubar e destruir. Ele não quer a sua santificação.
Ele não quer que você tenha comunhão com Deus, e Ele está trabalhando com isso. Ele está usando o seu exército de amigos, colegas de trabalho, colegas de escola. Ele tem uma multidão de pessoas que está lá na televisão, que está nos telejornais, que está nas novelas, que está nos filmes. Ele está assediando a sua mente, o seu coração, dizendo a você: isso é besteira, isso é bobeira, isso é igreja quadrada, isso é igreja ultrapassada, isso é igreja do século passado. A igreja hoje tem que ser moderna, tem que ser contextualizada com o mundo. Isso é mentira satânica. Resiste isso. Vigia. Fecha a porta do inferno na sua casa. Tem pessoas que colocaram um trono para Satanás falar todo dia na sua casa. Existe um princípio muito simples. A boca fala do que o coração está cheio. Se você encher o seu coração de inferno, a sua boca vão ser palavras do inferno. Troque o trono de Satanás e coloque o trono de Deus. Vigia, porque Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer te afastar de Deus. Ele não crê que Deus é poderoso para te guardar. Vigia. A terceira coisa, consolide, firme-se. Estude a palavra de Deus, porque sabe, irmãos, o que vai nos manter firmes são nossas convicções. Se você não estiver convicto dessas verdades, você terá uma vida espiritual frágil, e você será como aquilo que o Senhor Jesus Cristo exorta: será uma cana agitada pelo vento. Ora você vai ter o padrão de Deus, ora você vai ser o padrão do mundo. Estude a palavra de Deus. Deus, se o Senhor não quer a mentira, eu quero estudar, me mostra na Bíblia tudo que o Senhor fala sobre esse assunto. Irmãos, depois que você estudar na Bíblia sobre mentira, você nunca mais desejará ser uma pessoa mentirosa, porque a palavra de Deus nos convence e nos converte. Creia no poder do Espírito Santo de Deus, que tem esse poder de convencimento. Não é um poder místico que a gente vem na igreja, ouve a mensagem, ora, e é como que agora recebi a força. Não. É uma força que vem da razão. Eu estudo, eu entendo, eu creio que é assim, e eu me rendo a esta verdade e adoro a Deus quando reconheço esta verdade nele. Verso de número 5, encerrando: o que vencer, vença isso. A Bíblia diz que nós temos que ter vitória sobre o pecado, amém? Nós temos vitória, temos que ter vitória sobre o pecado, porque Cristo nos dá essa vitória. O Espírito Santo de Deus tem poder de nos convencer e nos converter. Então estabeleça para a sua vida vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero vencer e não ser vencido pelo pecado, porque eu sou cristão, e não de nome, mas de verdade. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu sou servo do Senhor. O Senhor é Senhor da minha vida. E a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, pense nisso, íntegros, para que nos tornemos dignos de vestir branco. Quero encerrar uma ilustração. O casamento, eles instituíram que a noiva se veste de branco. E por que eles instituíram aquela indumentária para a noiva e o branco? Porque o branco simboliza pureza, separação. Então, quando a noiva se veste de branco, significa ela se guardou, ela manteve separada para o seu noivo. Ela é pura, ela é virgem. Conheço um pastor que, antes de celebrar o casamento, ele perguntava para a noiva: você é virgem?
Se ela falava assim, então você pode vestir de branco. Não sou virgem, então vista pérola, vista bege, vista qualquer cor, branco não. Pessoas vão vestir-se de branco lá no céu, porque são dignas de vestirem-se de branco, porque foram puras, separadas, santificadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e por isso podem se vestir de branco. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo de nos santificarmos, porque a santificação convém à igreja de Deus. Segundo Crônicas 7,14 diz: se nós nos humilharmos, buscarmos a presença de Deus, nos arrependermos do nosso pecado, o Senhor concederá-nos graça, nos perdoará e renovará as suas bênçãos na nossa vida. O pecado nos destruirá, irmãos. O pecado o que ele vai provocar é lágrima e dor. Cristo veio para nos trazer vida, e vida com abundância. E esta vida está na santificação. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nessa manhã, Senhor, temos ouvido da sua palavra que o Senhor espera de nós. Mas o que o Senhor espera de nós não é algo que o Senhor simplesmente senta e espera que a gente, com a nossa força, no nosso poder, nós correspondamos. Não. O Senhor nos chama e diz: eu estou com você. O que nós precisamos fazer, Senhor, é tomar uma decisão. Deus, eu quero ser. E a segunda coisa: Deus, me ajude para que eu seja. E quando nós unimos a nossa decisão com a força de Deus e o poder de Deus, tudo se torna possível, Senhor. Então eu creio que hoje é possível que nós possamos ser santos. Hoje é possível que o Senhor liberte pessoas aqui de pecados escravizadores, pecados que os estão destruindo, e alguns deles destruindo suas famílias, e sobretudo, ainda mais, destruindo a sua comunhão com o Senhor. Por misericórdia, Senhor, convença essas pessoas através do poder do seu Espírito Santo. Faça-as entender o abismo em que estão escolhendo precipitar em suas vidas. Faça-as ver o futuro e a miséria que os espera. Mas faça-os agora ver as tuas mãos estendidas, os teus braços abertos. Faça-os agora crer que o Senhor pode libertá-los. Faça-os agora, Senhor, entender que há uma vida abundante que o Senhor espera derramar e manifestar sobre eles. Converta agora, Senhor. Converta agora esses corações ao Senhor. Converta agora, Senhor, essas práticas mundanas, contrárias à sua palavra, a uma prática santa, identificada com a sua palavra. Converta, Senhor, o meu coração, minha mente, minha forma de viver ao Senhor, porque eu quero ser digno de vestir-me de branco. Eu quero estar no céu. Eu escolhi isso, Senhor. Me dá graça agora para que se cumpra em minha vida a tua vontade. Ainda com cabeças baixas, olhos fechados, em uma atitude de reflexão, Deus tocou no seu coração e disse a você: você precisa ser santo. Você não está sendo santo. Ele está dizendo: você é cristão, você é salvo, mas não está vivendo como um salvo. Deus quer agora perdoar o seu pecado, mas é necessário que você agora diga ao Senhor: Deus, eu estou arrependido. Eu estou arrependido desta forma que eu tenho vivido. Me perdoa, Senhor.
e me dá graça para viver de uma forma diferente. Se você está aqui e Deus tocou no seu coração dizendo, você precisa ser mais santo, e você quer ser santo, e você está agora se arrependendo dos seus pecados, levante a sua mão. Pastor, ore por mim, para que Deus me ajude. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus, Deus tocou no seu coração. Diz, há coisas que você tem que deixar, e você está dizendo, eu vou deixar, Senhor, em nome de Jesus. Deus vai te dar graça. Mas você está aqui e você ainda não é cristão, e se você não tem o Espírito de Deus no seu coração, se você não tem o poder de Deus na sua vida, você não vai conseguir. João capítulo 15 diz, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então, se você entende que o pecado te separa de Deus, e você quer que em nome do Senhor Jesus esta barreira seja quebrada, e você quer ter agora Cristo na sua vida, você quer ser agora uma pessoa diferente, a Bíblia diz que Jesus é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva a essa santificação, e o que você precisa nessa manhã é aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, como aquele que pode te libertar. E se você quer reconhecer que é pecador, mas que Jesus morreu na cruz para te dar vitória sobre esse pecado, levante a sua mão e diga, pastor, ore por mim, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Há alguém? Há alguém? Querido Pai Celestial, Tu nos conheces e vê cada um de nós. Nós estamos diante da sua presença, Senhor, nessa manhã. Tu sabes o que precisamos. Tu podes e tens o poder para ministrar sobre nossas vidas aquilo que precisamos. Então ministra agora, Senhor, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, o seu poder, para que aquelas pessoas que estão agora se decidindo serem mais santas possam alcançar a bênção de serem reconhecidas diante dos homens como realmente pessoas separadas e santificadas para o Senhor. Eu te louvo e te agradeço porque eu creio no seu poder. Tu podes nos transformar, tu podes nos libertar, e quando nós pedimos isso e desejamos isso e nos submetemos a isso, isso vai existir, porque tu tens poder para isso. Então, Senhor, eu te agradeço porque certamente se manifestará diante desse mundo, diante dos nossos olhos, as pessoas que realmente querem e estarão vivendo em verdade um compromisso com o Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço por esta bênção e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.